Bom dia, pessoal. Pessoal, vamos lá. Presta bem atenção nessa imagem aqui. Essa imagem aqui é da deusa de Quer. Ela é a deusa grega da justiça, tá? É diferente da deusa grega romana, tá? Que ela tem venda. Se você reparar, essa aqui não tem venda. Depois a gente fala um pouco mais sobre ela, vamos dar prosseguimento. Nossa palestra sobre direito eleitoral. Nós vamos falar sobre os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre estrutura e atribuições da justiça eleitoral, como que ela funciona e para que ela serve. Nós vamos falar sobre o tema 2, que é o sistema eleitoral brasileiro, sistema majoritário, sistema proporcional, cálculos do coeficiente eleitoral e do coeficiente partidário. Voto na legenda é o puxador de votos, que é o caso Tiririca, né, que é um caso super conhecido. E, por fim, a gente vai falar ali nas observações finais sobre o voto útil, o que é, com a sua importância, e falar sobre o voto em branco. Então, vamos lá, pessoal. Introdução. A nossa Constituição, o seu preâmbulo diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos da sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, sobre a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte instituição, Constituição da República Federativa do Brasil, que também no parágrafo único do seu artigo 1º, todo poder emana do povo, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus e que o povo se alegra quando os justos governam. Além disso, nós também sabemos que quando o povo clamava, Deus respondia enviando um líder para tirar o povo da opressão dos tiranos. Né? A gente sabe que é a história dos juízes. E aí a Bíblia diz ali: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, Romanos 13:1, e também ali em Provérbios 29:2, está dizendo: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Estrutura e atribuições da justiça eleitoral. Como ela funciona e para que ela serve? A justiça eleitoral pertence ao ramo da Justiça Federal, tá, gente? Não existe justiça eleitoral estadual ou municipal. A justiça eleitoral, ela é só federal, tá bom? Chamado de poder judiciário, é um ramo da Justiça Federal, chamado de poder judiciário da União especializado. Não há juízes eleitorais de carreira, são sempre temporários. Só podem permanecer como juízes, deixa eu só dar uma aumentada aqui, só podem permanecer como juízes eleitorais por somente 2 anos. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, é composto por 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 advogados. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, é composto por 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, o TJ, do Estado ou Distrito Federal, um juiz federal ou desembargador federal,
2 juízes estaduais de primeiro grau, ou seja, a nossa famosa primeira instância, e 2 advogados. O juiz eleitoral é um juiz de direito que exerce cumulativamente sua função de carreira e as funções de juiz eleitoral também por 2 anos. A Justiça Eleitoral tem como missão organizar e realizar as eleições de maneira transparente e sem interferências externas, principalmente interferência ideológica. Ou seja, não pode, a Justiça Eleitoral foi criada para ela ter isenção, transparência e autonomia contra ideologias, tá certo? Seja ela qual for, seja esquerda, direita, seja ela qual for, tá certo? Garantir o direito de voto do eleitor. Cadê? Garantir o direito de voto do eleitor, fiscalizar condutas de partidos e candidatos no tocante à campanha, propaganda e financiamento, montar as sessões eleitorais, organizar mesários e mesas eleitorais, receber os votos, que é feito através da urna eletrônica, apurá-los, proclamar resultados e diplomar eleitos. Lembrando que, no Brasil, o voto é facultativo entre 16 e 18 anos e também após os 70 anos, e obrigatório entre 18 e 70 anos. Para se candidatar a um cargo eletivo, é necessário se filiar a um partido. No Brasil, não existe candidatura avulsa ou independente. Conhecer o seu direito eleitoral também serve para desvendar mitos ou boatos, como, por exemplo, se mais da metade dos votos forem nulos, a eleição é anulada. Isso é uma mentira, é 1, 2, né? Que existem alguns aí. Mas isso aí é 1, 2. Aí eu botei lá, gente, bizu máximo. Isso aí você tem que estar muito claro na tua cabeça, tá? Eu até botei lá, fiz uma brincadeira que tem um influencer que fala isso, né? Pega essa senha no seu coração. Do ponto de vista jurídico, os votos brancos e nulos não servem para nada. Ou seja, são votos inválidos. Por que eu deixei bem claro isso aí e botei ali? Não tem valor. Gente, o voto nulo e o voto branco não tem valor. Ele não serve, ou seja, é você falando que o seu voto pode ser tranquilamente jogado no lixo. Então, eu acho que o seu voto ele tem valor. Certo? Então, se você não quer fazer com que o seu voto seja um voto sem valor, inválido, no sentido mais filosófico que puder, então vote alguém, escolha um candidato. Certo? Sempre escolha alguém. Nunca vote em branco. Tá? E a gente vai falar do voto de legenda já já. Sistema eleitoral brasileiro. Sistema majoritário. Elege presidente, governadores, prefeitos e senadores. São eleitos aqueles que tiverem mais votos. Para ser eleito no primeiro turno, o candidato a um cargo do executivo precisa ter 50% dos votos válidos mais um. Os votos que valem, pessoal, para poder ser proclamado eleito, são os votos válidos, tá? Existem os votos válidos, os votos brancos e os votos nulos. Só que, a partir de agora, a gente vai estar sempre falando a título de ser eleito de votos válidos, tá, ok? Os votos brancos e nulos, eles não são computados a título de cálculo de porcentagem para saber quem foi eleito ou não, tá, ok? Então, para ser eleito no primeiro turno, o candidato a um cargo de executivo precisa ter 50% dos votos mais um voto, tá? Não é 51% dos votos, tá? É 50% mais um.
Caso contrário, haverá o segundo turno, onde será eleito o mais votado. No caso de prefeitos, só haverá segundo turno se naquela cidade houver mais de 200 mil eleitores e não habitantes, tá? Mais de 200 mil eleitores e não habitantes, tá? Senadores têm mandatos de 8 anos, ou seja, a possibilidade de reeleição será a cada 8 anos. Observar que nessas eleições de 2022 será eleito apenas um senador por estado ou Distrito Federal que permanece no cargo por 8 anos, ou seja, 1/3 das cadeiras. Nós temos 81 senadores, certo? Então, nessa eleição agora de 2022, nós vamos eleger 1/3, ou seja, um por estado e o Distrito Federal, então são 27 senadores, certo? E em 2026, assim como foi em 2018, serão eleitos 2 senadores por estado para ocupar os 2/3 de cadeiras disponíveis e em disputa nessa eleição. Não há fidelidade partidária se o eleito se desfiliar do partido com o qual se elegeu, ele não perde o cargo, tá? No voto majoritário, o cargo é da pessoa que foi eleita, tá certo? Sistema proporcional. Elege deputados federais, estaduais ou distrital e vereadores, feito para privilegiar partidos ou ideologias políticas. Ou seja, o voto para esses cargos não é somente na pessoa, mas é um pouco na pessoa e um pouco no partido. Por esse motivo, exige a fidelidade partidária, pois se o eleito quiser trocar de partido, ele perde o cargo, pois o cargo não é dele, e sim do partido. Entenderam, gente? Isso vocês têm que deixar muito claro na mente de vocês. Quando você está falando do voto proporcional, pensa, você não está votando somente naquela pessoa. Então aí eu vou abrir aqui um parênteses para vocês. Se vocês têm uma pessoa que é muito amigo de vocês, certo? Mas ela é de um partido que é contra aquilo que você acredita, você vai votar nela? Você não vai votar nela. Por quê? Porque além de você estar votando nela, por mais que ela seja seu amigo de infância, você confia nessa pessoa, você também está votando naquele partido que prega tudo aquilo que você é contra, tudo aquilo que é contra aquilo que você acredita. No caso nosso aqui, de nós cristãos, certo? Sistema proporcional. Não, agora nós vamos falar do coeficiente eleitoral e coeficiente partidário. Eu botei aí para ficar mais didática, porque agora a gente vai entrar um pouquinho na minha área, que é a matemática. Então, para ficar mais didático do ponto de vista da escrita matemática, eu botei aí coeficiente eleitoral, QE, e coeficiente partidário, QP. Cálculo do quociente eleitoral. É a razão entre a quantidade de votos e o número de cadeiras que estão em disputa, tá? Vou repetir. O cálculo do coeficiente eleitoral é feito da seguinte maneira. É a razão, ou seja, a divisão, tá? Razão é divisão. É a razão, que é a divisão, entre a quantidade de votos, ou seja, votos válidos, tá? Estamos sempre falando de votos válidos, e o número de cadeiras que estão em disputa. Exemplo. Se 100 mil foram os votos válidos e 10 é o número de cadeiras em disputa, então o coeficiente eleitoral, que é a divisão entre 100 mil e 10 mil, vai ser igual a 10 mil, certo? Cálculo do coeficiente partidário. É a razão, novamente uma divisão, entre a quantidade de votos dados àquele partido e o coeficiente eleitoral. O coeficiente partidário
fornecerá o número de cadeiras que cada partido terá direito. Ou seja, votar no candidato A ajuda um candidato B do mesmo partido, certo? Ou seja, se eu tenho aqui o candidato A e eu tenho ali o candidato B estão no mesmo partido, eu votando nesse candidato A aqui, eu vou estar ajudando a eleger aquele candidato B, ok? Então vamos lá. Exemplo. Se o partido PX1 tiver 50 mil votos válidos, o partido PX2 30 mil votos válidos e o partido PX3 20 mil votos válidos, considerando o coeficiente eleitoral que a gente calculou anteriormente igual a 10 mil, então nós vamos ter o seguinte, que o coeficiente partidário do partido PX1, que é 50 dividido por 10, vai ser igual a 5, ou seja, o partido PX1 vai ter direito a 5 cadeiras lá no parlamento, ok? O PX2, 30 mil dividido por 10 mil, então o partido PX2 vai ter direito a 3 cadeiras dentro do parlamento e, da mesma forma, o PX3 vai ter direito a 2 cadeiras no parlamento, tá certo? Portanto, serão eleitos os candidatos mais votados dentro do partido, ok? Aí sim, os mais eleitos dentro desse número de vagas que é destinado a cada partido pelo coeficiente partidário. O voto na legenda, ou seja, o voto no partido, é considerado voto válido, ok? Então você tem lá, exemplo, o partido cujo número dele ali é 00. Vamos dizer, o partido PX1, a legenda dele é 00. Quando você colocar lá, para deputado estadual, deputado federal ou vereador 00, vai aparecer o nome do partido. Se você clicar em confirmar, o que você está dizendo? Que você não vota em uma pessoa especificamente, mas você vota no partido e esse voto aqui terá um voto válido, tá? Para fins de cálculo de coeficiente partidário. A gente vai falar agora do puxador de votos, né? O caso Tiririca. Por ter tido uma quantidade exorbitante de votos, Tiririca se elegeu e ajudou a eleger outros candidatos que obtiveram uma quantidade irrisória de votos. A Justiça Eleitoral, para remediar essa situação, determinou que para que um candidato seja eleito, ele precisa atingir a marca de, no mínimo, 10% dos votos do coeficiente eleitoral. Então, digamos assim, o candidato Tiririca teve lá, sei lá, os seus 1,5 milhão de votos, tá? E aí, com esse 1,5 milhão de votos, ele vai conseguir eleger, olha que coisa assim absurda. Ele vai conseguir eleger um cara que teve 500 votos. 500 votos. E o cara que teve, bota aí, 10 mil votos, 20 mil votos, esse cara não vai ser eleito. Por quê? Porque pelo cálculo do coeficiente partidário, se entre, digamos que o partido do Tiririca fosse o PX1, certo? E aí ele teve 1,5 milhão de votos, ele com certeza vai pegar aqueles 5 votos ali. E digamos que o quinto mais votado do partido do Tiririca, o PX1, tenha tido esses 500 votos. Esse cara vai ser eleito pelo coeficiente partidário, certo? E aquele camarada lá, que entrou no partido PX2, que foi o quarto colocado, com 20 mil votos, ele não vai ser eleito. Entendeu? Porque o PX2 só tinha direito a 3 cadeiras. E ele ficou em quarto, com 20 mil votos. E o outro, que teve só 500 mil, que ficou em quinto, esse cara vai ser eleito. Entenderam, pessoal? Isso aí vocês têm que ter claro muito na mente de vocês. Eu acho que todo o povo brasileiro devia saber isso aí. Certo? Deveria até ser ensinado nas escolas. Enfim. Então, por fim, a gente vai falar o seguinte. Vamos falar de voto útil e qual a sua importância. Vamos lá. Para você entender bem didático. Nós temos lá o candidato A, o candidato B e o candidato
C. Digamos que o candidato A seja um candidato que ele não prega as mesmas coisas que você acredita. Vamos botar em porcentagem. Digamos que o candidato A, ele tem aí 70%, 75% do que você acredita, que você quer para a sua vida, do que você acha que é bom para o país. Bota aí, 70%. O candidato B, cara, é zero. Ele é totalmente contra aquilo que você acredita, aquilo que você quer para o futuro do Brasil, aquilo que você quer para sua família, aquilo que você quer para seus filhos. E o candidato C, cara, ele tem aí 99% das coisas que você acredita e quer para o país, para sua família. Só que esse candidato C, ele está muito atrás na corrida eleitoral. Ou seja, exemplo, se a gente tem lá disputa para Senado, nós temos esse ano para Senado uma vaga no Rio de Janeiro, certo? E em todos os estados. Então, se você tem um candidato A, que tem 70% das ideias que você acredita, e o candidato B não tem nada, mas o candidato C, que é o que você mais gosta, que você gostaria de votar, ele tem 100%, mas ele não tem chance de ser eleito, o que seria o voto útil para você, para a gente? É votar no candidato A, ainda que ele não tenha a maioria das coisas que você concorde. Porque se você votar no candidato C, o número de votos que podem acontecer, pode acontecer de você acabar sem querer eleger o candidato B, certo? Por quê? Porque você teve o seu voto, que é um voto válido no candidato C, só que aí você não controla, a gente não sabe, né? A gente tem a pesquisa, mas pelo menos eu não confio muito em pesquisa. Então, assim, eu prefiro nesse quesito pecar pelo excesso do que correr o risco. Então, o que seria o voto útil? O voto útil, nesse caso, desse exemplo, seria votar no candidato A para não correr o risco do candidato B, que não tem nada a ver comigo, que é totalmente contrário ao que eu penso, ser eleito, entenderam, gente? Isso tem que ficar muito claro na mente de vocês, certo? Voto útil, certo? Fazer o voto útil, principalmente no Senado e na Câmara de Deputados Federais. Porque a gente sabe que no Brasil, o Executivo ele não governa sozinho. O Executivo governa com o Legislativo, né? Quer dizer, no estado normal da democracia, né? Do Estado de Direito. Mas aqui no Brasil, a gente tem que trabalhar dentro das 4 linhas da Constituição. Então, a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. Que a gente precisa do Senado, a gente precisa dos deputados federais, certo? E voto em branco, né? Sim, gente, o que acontece? Vou ler aqui o que está escrito aqui e vou falar para vocês. Olha só. O voto em branco significa que o eleitor opta por não votar em nenhum candidato. Para fazer isso, ele aperta a tecla branco na urna eletrônica e depois confirma. Na época da votação em papel, esse tipo de voto era contado quando o eleitor não preenchia a opção na cédula. O que acontece? As legislações do passado, não cabe aqui falar que também vai ocupar muito tempo, antigamente existia o voto em branco, ele era contado como voto válido, tá? Há muitos anos atrás. E aí na Constituição de 1938, isso foi mudado. Então o que acontece? Hoje em dia o voto branco, ele é considerado somente um voto inválido. Ele é só ali para você, não quero votar, não sei votar nulo, não sei votar 0099, eu estou sem ideia. Então, para ocorrer o risco de acabar votando em alguém erradamente, ou no partido erradamente, eu voto em branco, confio e acabou, anulei meu voto, certo? Só que existia também, no passado, quando a votação era em cédula, a questão de fraude, certo? Imagina, você pega o teu cheque em branco e dá para alguém. O que essa pessoa pode fazer? Ela pode acabar botando um valor ali e acabando te prejudicando, certo? Então, para também uma questão de fraude, né, o voto em branco, ele também agora, no passado, né, ele tinha esse perigo, então, para a urna eletrônica não tem mais esse perigo da fraude, né, e a título de conhecimento, o voto em branco, para efeito, né, que a gente vive hoje em dia, ele é mais uma forma de você anular o seu voto, certo? Ou seja, virar um voto inválido. Gente, essas são as fontes que eu utilizei para poder
montar essa palestra. Deixa eu ver lá. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Teve alguma dúvida? Não precisa falar agora não, pode falar depois. Deu para entender, gente? Ficou claro na cabeça de vocês? Uma pergunta que eu queria saber. Vocês sabiam de tudo isso que eu falei? Quem já sabia de tudo isso que eu falei? Tudo. Um amigo lá que é doutor advogado, né? Tem que saber. Mas você vê, nós temos aqui um quórum aí de 25%, vamos botar assim, estatisticamente. 25% das pessoas sabiam isso. Ou seja, aqui nessa amostragem, 75% das pessoas não sabiam dessas informações. Então é muito importante que a gente difunda essas informações, porque essas informações fazem a diferença, certo? Não só na sua vida, porque a gente sabe que nós seres humanos somos seres políticos. Nós sofremos a política e fazemos política desde que a gente nasce, certo? Então, assim, nós somos seres políticos. Então, para a sua vida em sociedade, como ser político, talvez isso faça muita diferença na sua vida, discutindo muitas mentiras, né? Ou boatos que podem estar circulando. Muito obrigado. E eu gostaria de pedir para vocês que depois dessem uma olhada, né? Façam a sua pesquisa lá, de curiosidade mesmo. A diferença entre a deusa grega da justiça e a deusa romana. Essa eu prefiro mais, tá, gente? Que é a deusa de Ké, que é a deusa grega, que ela não tem venda nos olhos, tá? A deusa romana tem a venda para fazer aquela coisa de não distinguir a pessoa pelo que ela é. Só que a gente sabe que se você tem liberdade, você não tem igualdade. E se você tem igualdade, você não tem liberdade. Você não pode tratar todo mundo igual. Você tem que tratar os iguais com igualdade e os diferentes com as suas diferenças. Então você precisa sim olhar, por exemplo, para o mais pobre e saber que ele precisa mais do Estado, né? Por causa que ele é mais vulnerável do que uma outra pessoa que, ainda que ela, por exemplo, tá? Vou criar uma polêmica aqui. Se a pessoa for negra, por exemplo, certo? Se a justiça é cega, ela não vai olhar para essa questão de a pessoa branca, pobre, necessitada e a pessoa negra e que teve uma boa condição de estudar nos melhores locais, melhores acessos, melhor saúde. Então não tem como a justiça ser cega nesse quesito. Então por isso que eu prefiro a de Ké. Porque ela consegue visualizar essas questões mais particulares e consegue exercer a sua justiça, que é a balança, e a espada, né? Então, assim, a título de curiosidade, né? Se vocês puderem, se vocês conseguirem, vejam lá a diferença entre a de Ké, que é a grega, da nossa romana, que inclusive é que está lá na frente do nosso Superior Tribunal Federal STF, que é a deusa romana, que tem Éver, tá? Gente, muito obrigado mais uma vez aí e tenham um bom dia.